Ontem foi uma reunião, né, de oração maravilhosa aqui com os homens. Diácono Wagner encabeçou aí a reunião de oração. Ele ia trazer para o discipulado, levou para os homens e foi algo assim indescritível, maravilhoso. Foi muito bom. E as mulheres estão sempre dando o primeiro passo na oração, né? E os homens também vieram aqui orar para que a gente não faz só passeio. A gente também quer esse lugar de oração. A gente também quer buscar o Senhor. E Deus ele faz através da oração. Deus ele responde à oração. Eu estava lendo a palavra esses dias, né, e muitas vezes se repete na palavra, e Deus ouviu a oração, e Deus respondeu a oração, e Deus ouviu a oração, e Deus respondeu a oração de Ezequias, e Deus respondeu a oração de Ezequias, e Deus ouviu a oração do rei. Você acredita nisso? Você tem orado na proporção do que você acredita? Porque às vezes a gente acredita, mas a gente não está orando na proporção, né? E eu preciso acreditar que Deus responde à oração, mas eu também preciso me apossar disso e começar a colocar isso em prática. E eu queria falar sobre a sensibilidade no espírito, a sensibilidade que nós temos. Hoje nós vamos falar sobre sensibilidade espiritual. Sensibilidade no espírito, né? Que nós temos através do espírito. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 16, versículo 16. Eu li parte desse texto da reunião dos homens, enfatizei a oração, mas hoje eu quero enfatizar algumas outras coisas. Vamos também falar sobre a oração rapidamente, mas eu quero dar ênfase a essa sensibilidade que eu e você precisamos ter. Os homens colocaram uma cruz aqui ontem, e lá naquele véu vermelho que estava aqui, simbolizando o sangue de Jesus, nós fincamos as obras da nossa carne. Aos pés da cruz tinha uma bandeja onde nós listamos o nosso sonho. E nós falamos que nós devíamos entregar a Deus as nossas limitações e também o nosso sonho. E oramos, entregamos os nossos sonhos a Deus. Porque tanto a nossa carne quanto os nossos sonhos, dependendo como vivermos, podem nos afastar de Deus. Se nós colocarmos os nossos, não tem nenhum problema você sonhar. Tem que sonhar grande, tem que sonhar alto. Eu falei lá que, né, a frase que sempre circula por aí, que dá o mesmo trabalho sonhar pequeno, sonhar grande. Então sonha logo grande, que dá o mesmo trabalho. E a gente tem que sonhar grande. Eu creio que Deus pode ter aqui no nosso meio pessoas que vão marcar essa geração. Né? Pessoas que podem ser que entrem na política e marquem a política positivamente, sem se corromper. Pessoas que vão se tornar referências no seu trabalho, onde quer que trabalhem, e que marquem a sua geração, que sejam pessoas cristãs de verdade. Mas precisamos colocar os nossos sonhos aos pés do Senhor e ter a sensibilidade de fazer o que Deus manda fazer no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, ouvir a voz do Espírito. Deixa eu fazer algumas perguntas antes de... A gente já está conversando aqui, já iniciou o momento da pregação, antes de eu ler o texto. Mas eu queria que você pensasse aí se você tem dificuldade ou facilidade de ouvir a voz do Espírito. Porque é fácil a gente distinguir o que é errado, né? As obras da carne, o que estava fincado na cruz lá, é fácil você distinguir o que é errado. Agora, eu estou certo perseguindo esse sonho que é legítimo, que é correto? Eu estou certo de pregar nesse lugar, nessa hora? Paulo foi pregar num lugar em que Deus falou, não pregue aí. Não pregue aí agora. Não é hora de você pregar na Ásia. Passa a Macedônia e ajuda. Ele foi para Filipos. E depois ele escreveu uma carta para Filipenses. Então, quando se trata de algo certo a se fazer... Obrigado, Ailton, arrebentou a corda, né? Quando se trata de algo certo a se fazer, você tem que ter muita sensibilidade do Espírito para entender. Pô, será que eu tenho que fazer isso aqui? Mas é certo. A gente tem que sair desse negócio de que é certo ou errado, porque vai para além disso. Você pode estar fazendo certo, mas às vezes pode não ser a hora certa nem o lugar certo. Vamos à palavra. Atos 16 diz:
Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro com os seus senhores, com adivinhações para os seus senhores. Essa moça seguia a Paulo e a nós. Percebe que está escrito "e a nós"? Quem está escrevendo Atos, gente? As crianças falaram hoje de manhã. Quem está escrevendo? Lucas, que está escrevendo Atos. Então, quando Lucas, depois do capítulo 14, ele começa a colocar "e nós fomos", "e nós isso", "e nós aquilo". Então, tudo indica, e os escritores entendem, que Lucas começou a ser um discípulo de Paulo. Ele estava indo junto com Timóteo. Então, essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela." No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Esses homens são judeus." Eles estão aonde, gente? Eles estão em Filipos, lá na região, lá na Macedônia, lá naquela região, na Macedônia. Esses homens são judeus. Cadê? Fugiu aqui. Esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então o levou para a sua casa, serviu uma refeição e com todos da sua casa alegrou muito por haver crido em Deus. E aí o texto vai dizer: "E quando os magistrados depois mandaram soltar Paulo." E Paulo disse o quê? Eles açoitaram a gente de dia, agora estão querendo soltar a gente à noite. Que eles venham aqui nos soltar, porque nós somos cidadãos romanos. O pessoal ficou abismado. Meu Deus, esses caras eram cidadãos romanos, porque Paulo tinha dupla cidadania. O pastor Adérito é português. Brasileiro e português, né? Ou só português? Só português? Só português. Está aqui no Brasil, mas é praticamente brasileiro. O Josué que é brasileiro e tem dupla nacionalidade. Então, assim, tem gente que tem dupla nacionalidade. Certo? Tem dupla nacionalidade? Aí, brasileiro e português. Então, Paulo era judeu e tinha nacionalidade romana. E aí, naquela época, quando você tinha uma cidade romana, você pegava um judeu, dava um couro lá, sem julgamento, e jogava ele. Agora, tu não podia fazer isso com o cidadão romano. Então, Paulo, ele chegou: "Não, os caras me bateram, agora é que eles venham aqui." Eles vieram pedir desculpa, eu não sabia que você era cidadão romano. E liberou ele, e ele voltou para a casa de Lídia. Eu li, eu sei que o capítulo é grande, eu tentei resumir, mas eu quero toda a sua atenção aqui. Não converse. Não bota o celular no silencioso. O texto é longo,
e eu vou precisar voltar um pouquinho para você entender todo o contexto, mas é entendendo todo o contexto que a gente entende o que está sendo falado aqui. Volta um pouquinho, por favor, a sua Bíblia, se você tiver Bíblia de papel, melhor ainda, no capítulo 16. No capítulo 16, Paulo vai fazer uma viagem missionária. E ele chama Timóteo, um jovem. Tem discipulado acontecendo aqui, tem jovens sendo discipulados, né? As crianças estão sendo discipuladas, não é? É sempre bom na nossa vida a gente estar discipulando alguém que é mais jovem que a gente, alguém que vai despontar, alguém que vai crescer, alguém que vai se desenvolver em Cristo Jesus. E Paulo era visionário. Paulo olhou para Timóteo e falou: esse garoto aqui tem futuro. E ele pregava que não tinha que circuncidar, mas para não escandalizar, ele circuncidou Timóteo. E ele queria muito, veja aí no capítulo 16, versículo 3, Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus, para não escandalizar, para não ser impedimento. Então Paulo estava numa viagem missionária. Pegue isso, vai gravando aí. Paulo queria levar Timóteo na viagem missionária, né? E aí, Paulo e seus companheiros, no versículo 6, viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Aí você fala: meu Deus, que nome difícil. Não importa, se você não memorizar. Memorize isso aqui. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, foram para outro lugar. E o texto segue dizendo, no versículo 7, quando chegaram em outro lugar para Bitínia, o Espírito de Jesus o impediu. Lembra que eu falei sobre sensibilidade? É fácil identificar que o que você faz de errado não deve ser feito. Mas o que Deus quer de nós em 2024 é uma sensibilidade para você ouvir a voz do Espírito dentro das coisas que você sabe que é certo de se fazer. Porque era certo, Paulo já tinha a chancela de Deus. Ir por todo mundo, pregar o evangelho e vai por todo mundo. Só que o que Deus estava dizendo para Paulo é o seguinte: é certo você pregar o meu evangelho, você pregar e fazer isso aí. Mas seja sensível e me ouça. A Bíblia não diz claramente como é que ele foi impedido. Se foi pelas circunstâncias, se foi por algo que aconteceu, mas ele entendeu que o Espírito Santo estava impedindo. Deixa eu começar a fazer uma pergunta para você, pode ser que seja pergunta de PG. O que o Espírito Santo está te impedindo e te constrangendo de fazer e que talvez você esteja dando de ombro? Vou. O que o Espírito Santo está tentando te impedir? Porque quando ele tenta impedir, o que Paulo faz? Ele contorna e vai para outro lugar e ele é impedido novamente. Mas ele estava de bom coração. Ele estava querendo fazer a palavra, fazer a vontade do Senhor. Mas pode ser que você esteja de bom coração, pode ser que você esteja de coração puro, mas pando ser que você esteja dando uma de ombro assim, né? Fazendo ouvido de mercador. E no versículo 9... durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem aparecia e falava: passa a Macedônia e ajuda. Se o pessoal não mandei o mapa, não. Mas acho que eu mandei no outro domingo, se não me falha a memória. Mas se o pessoal puder pesquisar aí, ó, mapa de Filipenses, e jogar aqui, só para você entender, imagine que Israel está aqui. Aí Paulo vai e sobe e vai pregar na Ásia. Não é a Ásia que você conhece hoje, a Ásia naquela época era a Turquia. Aí Deus fala assim: não prega aqui. Ele tem uma visão de um homem dizendo: passa a Macedônia, mais para lá. É a entrada da Europa. Filipos é uma cidade romana, uma cidade importante, e é a ponte do Oriente com o Ocidente. Ok? Então, Paulo começou a pregar para lá. E aí ele passa para Macedônia, versículo 10, concluindo que Deus tinha chamado eles para pregar o evangelho. Acompanha comigo, versículo 11. Partindo de Troade, navegamos para essas duas cidades que eu vou pular o nome, e dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, a principal cidade daquele distrito. E ali eles ficaram por vários dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde Paulo ficou vários dias? Eu acho que o pessoal não está me ouvindo. Acabei de ler. Eu faço isso com as crianças lá.
Eu leio, quando eu termino de ler, eu falo, onde é que ficou? E o pessoal, oi? Vou ler de novo. Depois que Paulo teve a visão, preparamos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para pegar o evangelho. Aí no versículo 12, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, a principal cidade daquele distrito, e ali ficamos vários dias. Aonde que Paulo ficou? Mas tá fraco. Eu vou ler de novo. 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Aonde Paulo ficou? Filipos. Ele ficou em Filipos. Olha lá. Olha que interessante. A gente precisa aprender, gente. Eu gosto de pregar, mas também gosto de ensinar. Porque eu não gosto de pregar assim para aquela mensagem que Deus vai fazer na tua vida e tudo mais, Deus vai mudar, vai acabar o sofrimento, vai resolver o seu problema, vai curar você. Eu creio que Ele pode fazer tudo isso. Mas muitas vezes a gente vai para domingo, e fica só nos milagres, e não entende a Bíblia, porque às vezes não entende o mapa, às vezes não entende o texto, às vezes lê e não presta atenção do que leu, né? A gente vai descobrindo porque que as pessoas às vezes não pegam algumas coisas, né? Mas vamos lá, Israel está aqui. Paulo subiu para Antioquia ali da Síria. Aí, ó, Antioquia ali, ó. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Tem um negocinho aí de um laser aí, não tem? Aí vamos lá, seguiu ali, ele tentou pregar ali, na Ásia. Ali em cima, nesse bloco ali, olha escrito ali Ásia, ali embaixo de Tiatira, no negrito. Ásia. Na Ásia, tem as igrejas da Ásia, que aparecem em Apocalipse. Me ajuda aí, gente. Quais são as igrejas da Ásia que aparecem lá em Apocalipse que João mandou a carta? Tiatira, tá colando ali, né? Mas tá bom, serve. Qual a outra igreja? Sardes. Qual outra? Filadélfia. Qual outra? Laodiceia. Pois é, olha só. Essa era a Ásia. Ó, a Ásia aqui, ó. Ásia Menor. Tudo isso aqui hoje é a Turquia. Paulo estava tentando pregar aqui. E Deus estava impedindo. Não. Aí ele tem uma visão. Ó, nós lemos aqui no versículo 11, ele foi diretamente para Samotrácia. Olha só que não parece que a gente está falando em mistério. E aí ele concluiu que, ó, passe a Macedônia. Isso aqui é a Macedônia. Toda essa região é a Macedônia. E ele ficou em Filipos. Percebe que essa cidade aqui é importante porque ela se conecta Ocidente com Oriente. É uma cidade estratégica. E ali era uma colônia romana. Os caras que serviam o exército, no fim da carreira, iam morar ali. Ali tinha uma cultura muito grande romana. E Paulo vai pregar ali, numa cidade muito importante. Agora que você tem um mapa aí, veja no versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos, pode deixar o mapa aí, por favor, encontrar o lugar de oração. Repete comigo o lugar de oração. Quem te ensinou que você tem que procurar um lugar de oração aqui na EBD? Diaconisa Flávia, né? Está aqui, na palavra. Eles foram procurar à beira do rio, fora da cidade, um lugar de oração. Como é que a gente desenvolve sensibilidade com o Espírito? É procurando um lugar de oração. E coincidentemente, eu não sei, quando Paulo e os discípulos foram para lá, quem estavam lá primeiro? As mulheres. Acho que as mulheres chegam antes no lugar de oração sempre, né? Mas amém, a gente vai chegar lá para bater um papo. Paulo estava chegando lá. E a gente também está chegando, amém? Glória a Deus. E aí no versículo 13, eles esperavam encontrar um lugar de oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tu tem essa expectativa de esperar encontrar um lugar de oração? Tem quanta gente quer ser usada pelo Senhor? Amém. É muito bom ser usado pelo Senhor. Mas o que a gente deve ansiar primeiro é querer estar com Ele. Eu nunca mais vou esquecer que o pastor Luiz Hermínio disse, né? E o pastor John Bevere também dizia isso. Não peça para ser usado pelo Senhor, peça para estar com Ele, porque vai ser impossível Ele não te usar. Se você estiver com o Senhor, se você tiver uma vida de oração, se você tiver sensibilidade, o Espírito Santo vai fluir da tua vida.
Eu joguei um vídeo no grupo da Antioquia hoje, do Luciano Subirá, dizendo que se a gente ama o Senhor, a gente vai falar das coisas dele. Tem gente que passa o mês inteiro sem recitar um versículo sequer para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos. Sabe por que você passa um dia, se é que você passa, não sei, estou falando assim, só assim, podendo que aconteça. Sabe por que se passa um mês sem você citar um versículo? Porque a Bíblia não é o seu referencial. Porque provavelmente você diz que ama a Deus, mas é um engano. Porque se você amasse a Deus, você falaria das coisas dele. Alguém chegaria para reclamar do seu lado e você teria uma palavra de Deus. Porque você teria a sensibilidade do Espírito. Você estaria buscando um lugar de oração. Você se retiraria da cidade em algum momento e iria para a beira do rio. Esperava encontrar um lugar de oração. Não é que existe um lugar mais santo para você orar, mas tem um lugar que é um lugar que as coisas vão fluir. Porque em algum lugar você tem que se retirar, em algum momento você tem que se retirar. Se você fica com essa de que eu oro lavando louça, eu oro no ônibus, eu oro no carro, eu oro não sei o que lá, eu oro trabalhando. Meu irmão, se tu não sai para um lugar de oração, onde você desacelera, você vai ter essa oração acelerada. Tu gosta quando tu conversa com alguém e alguém está falando no celular ou fazendo outra coisa? Né? Então por que a gente vai ficar fazendo um monte de outras coisas e falando com Deus ao mesmo tempo? Tu pode até fazer isso eventualmente, mas é importante que você tenha a sensibilidade do Espírito e procure esse lugar de... Quando ele chegou lá, sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. As mulheres já estavam lá. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha só que interessante. Paulo não tinha sido impedido de pregar nesse lugar? Na Ásia? O homem não falou para passar na Macedônia e não estava em Filipos? Agora, quem ele encontra? Uma mulher de Tiatira, desse lugar. Sabe o que essa mulher foi fazer lá? Comércio. Ela era uma empresária. Ela é vendedora de tecido. Ela era vendedora de linho fino, de púrpura. Ela estava negociando. Ela foi para uma grande cidade. Essa mulher foi lá para uma grande cidade negociar. Então, meu querido, as coisas de Deus, elas vão sempre convergir para que você tenha um encontro com Ele. Paulo não foi para cá, mas a mulher foi para lá e encontrou Paulo. E essa mulher, ela foi uma mulher que acolheu Paulo. Eu não sei como é que você tem vivido a tua vida, o teu trabalho, a tua vida empresarial, mas essa mulher, ela acolheu Paulo, provavelmente Lucas e Silas na casa dela. Ela teve a sensibilidade de ver, esses caras estão em missão. Eles estão andando aqui, eles estão caminhando aqui, eles não são daqui. Eles estão pregando o evangelho, eu vou acolher. E deixa eu fazer a aplicação. Você tem tido a sensibilidade do Espírito de usar o teu trabalho para abençoar a obra de Deus? A tua força, o teu dinheiro, o teu tempo. Porque essa mulher vendedora de linho, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, ela teve o coração aberto para entender a mensagem e ela acolheu os apóstolos na casa dela. Ela foi batizada, bem como os da sua casa, e convidou, dizendo: Senhores, se vocês me consideram crente, fiquem lá em casa. Agora a gente vai entrar no texto que eu li. Versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, Paulo voltou para o lugar. Sabe o que eu aprendo? Se a gente quer ter sensibilidade com o Espírito Santo, o tema da mensagem é sensibilidade. Você não pode visitar o lugar de oração uma só vez. Você tem que ter vida com Deus. Você está lendo a Bíblia como deveria? 2024 começou e você tem cumprido o que você prometeu de que ia ler a palavra mais? Bem, queridos, começa a recitar a palavra. Começa a parar do lado de alguém e começa a lembrar que você conhece e começa a falar. Falar da palavra aquece o nosso coração.
Procure um lugar de oração. Venha para a EBD, venha para o culto de domingo, venha para o PG. PG é relacionamento. PG é o resumo dessa mensagem, resumida em 15 minutos, com perguntas em que você vai expor a tua vida, falar dos teus problemas, da tua dificuldade, vai ser acolhido e vai ter o que no final do PG? Oração. Percebe? A gente precisa ser encorajado o tempo todo. Paulo sabia disso, Paulo buscava esse lugar. Ele encontrou nesse lugar de oração, olha só, o negócio vai ficando estreito aqui, uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E aquela escrava, ela tinha o quê, gente? Eu acho que eu vou ler de novo. Essa escrava tinha um espírito que predizia o futuro. Ela tinha o quê? Um espírito, ou seja, ela era endemoniada. E essa mulher tinha adivinhações e previa o futuro ali com a atuação do diabo. Provavelmente o diabo atuava para que as coisas aconteciam ali. E essa mulher, pega a visão aqui, ó. Essa mulher começou a gritar: esses homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação. Olha como o diabo é sujo. O diabo é pai do quê? Mas aqui ele está falando uma verdade. Fale isso na reunião de oração. Ele é o pai da mentira e aqui ele está falando uma verdade. Eu faço uma pergunta. Se ele é o pai da mentira e está falando a verdade, tu acha que ele tem compromisso com a verdade? Obviamente que não. O que ele está querendo? Ele está querendo alguma confusão. E olha só como é que o diabo é sujo, imundo. Ele correu um grande risco aqui. Ele apostou todas as fichas. Porque aquela mulher previu o futuro e adivinhava coisas. E era fonte de lucro. E amarrava pessoas para atuação maligna. Só que diante de Paulo, o diabo falou: perdi. Se eu continuar com esse meu jogo aqui, eu perdi. Porque esse cara chegou aqui, eu já sei por onde ele anda, eu já sei o que ele arruma, eu já sei que ele tem sensibilidade com o Espírito Santo, eu já sei o que ele arruma por onde passa, aonde ele passa, ele prega o evangelho, pessoas se convertem. Eu já tenho uma estratégia, eu vou mudar o jogo. Eu vou apostar todas as minhas fichas e vou usar os meus capetinhas, os meus servos, os meus demônios, discípulos, né? C.S. Lewis fala muito sobre isso, cartas do diabo ao seu aprendiz. Eu vou usar os meus servos para dizer o que é certo e até apontar a salvação. Meu Deus, mas se eu apontar a salvação, eu posso perder os caras que eu estou prendendo aqui. Mas se eu inflar o ego de Paulo, eu acabo com ele. Ele tinha acabado de sair de um lugar de oração. Então toda vez que você buscar um lugar de oração, que você jejuar, que você orar, que você buscar o Senhor, Satanás vai falar no teu ouvido: olha como tu é um homem de Deus e como tu anuncia o caminho da salvação. Mas se eu fizer isso, as pessoas que estão do meu lado, me servindo, podem ir para esse lugar da salvação. Eu vou tentar arrumar uma confusão aqui, falando essa verdade. Eu vou tentar destruir Paulo. Percebe como Paulo, ele precisava de sensibilidade? Porque às vezes alguém está falando algo que é verdade e pode estar sendo boca de Satanás para trazer confusão na tua vida. Eu não estou falando isso para que você tenha medo do diabo. Não, eu estou falando isso para que você tenha sensibilidade no espírito, porque ele é sujo. Ele está aqui há muito tempo. Ele conhece a mente do homem, os olhares, as intenções. Ele te observa desde que você nasceu e eu não estou dizendo para você ficar com medo dele. Eu só estou dizendo que você tenha noção de realidade. Porque existe uma armadura, Efésios 4 diz: revestivos de toda a armadura de Deus e entre depois em oração. Você pode ser revestido, você pode ser capacitado. Você tem que conhecer o teu inimigo, porque o diabo não é inimigo de Deus. Ele é nada, ele é poeira. Ele é teu inimigo. Nós estamos combatendo com ele. Ele não é nada para Deus. Ele é nada. Ele não é inimigo de Deus. Ele é nosso inimigo. Mas percebe que Paulo, ele demorou, querido. Demorou para perceber o negócio. E a Bíblia diz, bota aí no projetor para mim, por favor, que ela continuou fazendo isso por muitos dias. Abre tua Bíblia aí. A Bíblia fala que finalmente Paulo ficou indignado. O que você acha que a Bíblia quis dizer quando colocou finalmente?
Hã? O que você acha que a Bíblia quis dizer quando colocou finalmente? É que demorou, né? Então, finalmente, Paulo. Finalmente você percebeu que, na verdade, era uma verdade dita na boca de alguém que estava endemoniado e que tinha duplas intenções. E ele, porque tinha o Espírito Santo de Deus, diz: saia dela em nome de Jesus Cristo. A gente precisa ter sensibilidade. A gente precisa discernir as coisas. A gente precisa discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdade, qual a intenção, as ações de Satanás. E aí, aquela mulher foi liberta. Paulo foi preso. Eu vou resumir aqui e ir lá para a prisão agora. Paulo foi preso. E no versículo 25, por volta da meia-noite, eu quero a sua ajuda agora. No versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Porque quando o lugar de oração não é no rio, o lugar de oração pode ser na prisão. Mas sempre tem que ter um lugar de oração na tua vida. Ele estava à meia-noite orando e cantando. Sabe quem é sensível ao Espírito Santo? Ora e canta mesmo na prisão. Quem é sensível ao Espírito Santo? Ora e canta mesmo quando é chicoteado, perseguido, porque Paulo tomou lanhada, tiraram a roupa dele e tomou um chicote. Prenderam ele como se ele fosse muito perigoso. Ele era muito perigoso para o diabo. Mas os cidadãos romanos não queriam perder a sua província romana e César como referência. Então esses caras aqui, disseram aquele povo, eles estão perturbando a nossa cidade e anunciando costumes que não são nossos. Por quê? Porque ele pregava Jesus como o Senhor dos Senhores e não César como o Senhor dos Senhores. Paulo está preso num tronco, todos os presos estavam lá na prisão, e Paulo está cantando e orando. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você tem orado e cantado nas tuas prisões, nas tuas dificuldades, nas tuas lutas? Um dia, Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Antes, o que ele diz? Eu quero ser participante da ressurreição de Cristo, participante dos seus sofrimentos. Aí já tem gente que vai falar assim, pastor, tu já vai falar de sofrimento? Mas olha o que Paulo diz, eu quero ser participante dos sofrimentos de Cristo, da ressurreição e do poder de Deus, porque ele perseguiu a igreja, ele arrastava a igreja para lá e para cá, e agora ele entendeu que por conta de Cristo ele precisava sofrer. Esse cara era muito sensível ao Espírito Santo. Ele está dizendo, vai ser um privilégio se eu tomar chicotada por conta da pregação do Evangelho, eu vou orar e cantar e dar glórias a Deus e ficar alegre por conta disso. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e a pessoa disse, pastor, Deuteronômio, acho que é 26 ou 28, se eu não me engano, que onde colocar, você vai ser bem sucedido e tudo mais, se fizeres isso, Deus vai fazer isso, 28. Ele disse assim, pô, isso aí é pra gente, né? Eu falei, olha, aquele texto ali e não é pra gente, eu acredito que se a gente obedecer a Deus, a gente vai ser bem sucedido, mas esse texto era para Israel. Aí a pessoa ficou assim, como assim era para Israel? Eu achava que era para a gente. Mas isso não é para a gente? Eu falei assim, olha, vamos para o Novo Testamento e vamos ver se esse texto aparece com Paulo falando isso. De que, olha, se você obedecer a Deus, você vai ser bem sucedido, ele vai fazer isso na tua vida, aquilo outro, e vai dar certo, vai ser bom e vai ser maravilhoso. E Paulo fala isso alguma vez? Os apóstolos falam isso alguma vez? Ou ele diz, importa com muitas tribulações que entrem no reino de Deus. Encorajai-vos ainda mais no dia que se aproxima. O dia, hoje. Ele vai falando de encorajamento, de luta, de dificuldade. Todos os apóstolos que foram presos, decapitados, cerrados ao meio. Você não vê na igreja do Senhor Jesus uma promessa para que você tenha muito dinheiro, para que os teus problemas acabem, para que você pare de sofrer, para que você tenha um carro do ano, para que você seja cabeça e não cauda. Esse negócio de ser cabeça e cauda é lá para Israel, querido. Eu já falei isso aqui. No Antigo Testamento não tinha a noção clara de céu e inferno. Todas as promessas de Deus eram terra prometida, vida abundante, maná, vitória dos inimigos. Jesus introduz céu e inferno.
da forma como é. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. Tanto é que na vinda de Jesus aqui encarnado, tinha saduceus e fariseus. E me ajuda aí. Uns acreditavam em anjo. Os fariseus acreditavam em anjo, ressurreição e... Anjo, ressurreição e espírito, gente. E os saduceus não acreditavam em anjo, ressurreição e espírito. Percebe como tinham dois grupos dentro da igreja? E um do grupo, imaginem que vocês são saduceus, eu sempre faço essa dinâmica. Vocês não acreditam nem em anjo, nem em ressurreição e nem em espírito. E vocês, saduceus, faziam parte do sacerdócio. Vocês, fariseus, acreditavam em anjo, ressurreição e espírito. Mas percebe que são dois grupos dentro da igreja na época de Jesus. E uma coisa básica, se fosse tão básica assim, não tinha essa distinção de vocês não acreditarem em ressurreição e vida após a morte. Por quê? Porque todas as promessas do Antigo Testamento era vida abundante, terra prometida, que mana leite e mel, vitória dos inimigos, e não tinha ainda a pátria celestial. Só que nós não estamos mais no Antigo Testamento. Você agora tem a promessa de uma pátria celestial, de uma vida abundante com Cristo Jesus, apesar das lutas, das prisões, das chicotadas, das mortes e de tudo mais que você possa viver por conta do Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a pregação. E quem tem sensibilidade com Deus não vai entrar em crise de fé quando passar por perseguições, quando perder tudo e quando a doença bater. Vai ter sensibilidade do Espírito e vai orar e cantar. E a palavra de Deus diz que, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Eu estou caminhando aqui para o final. Houve um terremoto, um grande terremoto. E esse terremoto, eu creio que foi a mão de Deus, foi milagroso. Por quê? É muita coincidência. Todas as portas se abriram. Todas as correntes de todos os presos se soltaram. E o soldado, coitado, que estava dormindo, garantido na porta de ferro e nas correntes no pé de cada um, já acordou, viu tudo aberto depois do terremoto e falou assim, deixa eu meter logo a espada, porque eu sei que talvez minha morte vai ser pior. Porque ele era responsável pelos prisioneiros. E aí, sabe o que eu acho incrível nisso? Paulo lá de dentro, porque alguém sensível, que apanhou desse cara, grita, estamos todos aqui, não te faça nenhum mal. Sabe o que eu vejo? Evidência de alguém que tem sensibilidade. Porque se alguém não tem sensibilidade com o Espírito, vai olhar e vai falar assim, deixa fazer, vai miserável, vai desgraçado, que você me chicoteou aqui nas costas, que eu tô todo lanhado, vai feliz. Menos um. Nesse caso não é bandido bom, não é bandido morto, é soldado que me bateu, morre. Mas não, Paulo diz, não te faça nenhum mal. Alguém que está cheio do Espírito Santo está ferido, mas está preocupado com pessoas que ainda não entenderam o Evangelho ainda. E eu quero caminhar agora nas evidências de alguém que está cheio do Espírito Santo. Ele disse, não faça isso, estamos todos aqui. Você consegue compreender por que aqueles presos não saíram da prisão? Por que aqueles presos não saíram correndo? Eu tenho uma suposição. Eu acho que eles ficaram pensando assim, cara, à meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando. Eu nunca vi isso. Os caras estão felizes. Olha a oração dele. O que Paulo orou nessa hora? O que ele cantou nessa hora? E a palavra de Deus foi batendo no coração daqueles presos. Presos. Batendo no coração daqueles presos. Quando o terremoto veio, os caras falaram, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui para entender um pouquinho mais o que acontece na vida desses caras. Porque eu estava preso, agora eu posso estar livre, mas eu quero estar aqui. Eles poderiam ter, se não tivessem sensibilidade, o que eles iam fazer? É de Deus, a porta se abriu, vamos embora! Deixa o cara se matar aí. Mas eles tinham sensibilidade. E eles ali resolveram ficar ali para ganhar aquele carcereiro.
Deixa eu fazer uma pergunta que pode ser pergunta de PG. Em que lugar você deve permanecer para conseguir alcançar alguém? Mesmo que seja um lugar desconfortável, um lugar em que tuas feridas ainda estão sangrando. Paulo era alguém sensível, que buscava esse lugar de oração. Em que lugar você tem que permanecer para salvar alguém que inclusive te feriu, que inclusive te bateu, inclusive queria a sua morte? Só alguém sensível, só alguém realmente com sensibilidade espiritual para fazer isso. Sabe o que eu acho incrível no texto? Que eu estava lendo esses dias e relendo hoje também. O carcereiro pediu luz e entrou correndo trêmulo. Ele não tremeu quando puxou a espada para se matar. Ele não tinha medo de morrer. Ele não entrou trêmulo porque tinha medo de morrer. Ele já ia se matar. Ele entrou trêmulo porque ele pensou assim, não é possível, isso aqui é sobrenatural, tem algo muito sobrenatural acontecendo aqui, e eu estou com medo disso, eu vou entrar aqui, peço luz, estava tudo escuro, entrou trêmulo e foi lá conversar com Paulo. Prostrou-se diante de Paulo, levou para fora e falou, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero esse Deus, eu estou tremendo por dentro, eu estou desesperado. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo tua casa. Quem já viu esse versículo? Quem já ouviu esse versículo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tua casa. Quem já achou que essa promessa era para você? É garantia para você? Não, não é. Foi uma promessa para o carcereiro. Pode ser que isso aconteça em você, mas foi uma promessa para o carcereiro. Se você crê, não é garantia de que tua família vai ser salva. Foi uma promessa específica para o carcereiro, que muita gente pega e quer aplicar para a sua vida. Da mesma forma que muita gente quer pegar o texto do Antigo Testamento e aplicar para a igreja. Eu creio que Deus pode salvar a sua casa, mas não é garantia. Inclusive, a sua casa pode estar dividida por causa de Jesus e te abandonar. Percebe? Mas vamos aqui caminhar. É interessante que quando ele pergunta, pregam a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Levou para sua casa e serviu a refeição. Sabe o que eu acho incrível nessa hora? É que Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que quando ele falou, o que tem que fazer para ser salvo? Paulo não disse assim, ô carcereiro, dá uma comida aí, lava minhas feridas primeiro, depois eu prego para você? Não. Ele pregou primeiro. Porque a fome dele ele deixou para depois. E as feridas ele deixou para depois. O próprio carcereiro depois lavou as feridas. Depois que ouviu a pregação. Todos foram salvos. A mensagem está acabando. Eu queria que você ficasse de pé. De 0 a 10... eu gosto de fazer essas perguntas para você sair daqui com uma coisa concreta, mensurada. Qual é a sensibilidade que tem do Espírito Santo? Você ora à meia-noite? Você ora quando está preso? Você ora depois que te batem? Você ora depois que te dão chicotada nas costas? Você canta alegre depois disso? Você tem sensibilidade do Espírito de ouvir? É por aqui? É por lá? Aqui está certo, mas não é a hora. Aqui está certo, mas não é a hora. Eu vou por aqui. Você procura lugares de oração? Você fala da palavra? Você está disposto? Pense em alguém aí que te feriu e que te machucou. Se você tem sensibilidade do Espírito, certamente, se essa pessoa estiver em apuros, você vai dizer, para. Não te faça nenhum mal. Se você tem sensibilidade do Espírito, você não vai pagar com a mesma moeda. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, curvasse tua cabeça. E orasse a Deus, Senhor, me ajuda a ter sensibilidade do Espírito. Me ajude a procurar esse lugar de oração. Me ajude a procurar esse lugar de oração mais de uma vez. Me ajude a entender que eu posso sofrer, perder, ser perseguido, mas estar no centro da sua vontade.
não são os meus sonhos, não são os meus planos. Ora aí com Deus aí nessa hora, querido. Se conecta com Ele. Diga, Senhor, tem muitos carcereiros que acham que estão livres, mas estão presos. E muita gente acha que preso eu estou, mas na verdade eu estou livre em Cristo Jesus. Vai pensando aí, querido, nas pessoas que estão presas e que estão em seu alcance para você proclamar a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de olhar para as tuas feridas. Para de olhar para as feridas que estão nas tuas costas. Porque enquanto você estiver olhando para a tua ferida, para o teu problema, para a tua dificuldade, você não vai querer cuidar de ninguém. Você crê que o Espírito Santo pode tratar as tuas feridas? Você crê que o Espírito Santo pode curar você? Você crê que a pessoa que te fez mal pode ser a pessoa responsável também por te trazer cura? Mas você vai dar o primeiro passo, amém? Eu queria convidar você nessa noite. Se você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, se você nunca confessou o Senhor Jesus, a vir aqui na frente que nós queremos orar por você. Se nessa noite você quer dizer, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, eu quero ser teu. Eu quero ser totalmente do Senhor. Sai do teu lugar. Se você algum dia confessou o Senhor Jesus e se apartou dos caminhos dele, e você quer voltar, Senhor, eu quero renovar a minha aliança. Eu quero ter sensibilidade. Eu parei de ouvir a tua voz. Eu parei de escutar a tua voz. Eu queria aqui orar com você. Dá um passo de fé, vem aqui. Eu creio que nessa noite Deus quer tocar em vidas, querido. Eu creio que nessa noite Deus quer fazer concertos. Amém. Eu creio que nessa noite Deus quer operar em pessoas poderosamente. Algum homem pode vir aqui? Luiz Fernando, chega aqui, por favor, fica aqui do lado. Coloca a mão no teu coração aí, querido. Coloca a mão no teu coração e eu quero que você ore junto comigo. Porque as nossas reuniões precisam ter um propósito. Nós nos reunimos para cultuar o Senhor, né? Eu já falei muito aqui nessa noite, mas eu preciso falar mais uma coisinha. Nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Mas sabe qual é o bom? É você vir aqui, ouvir essa palavra, entender essa palavra e aplicar essa palavra na sua vida. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Então pega aí a visão. Pega o que você ouviu. Registra uma coisa que você ouviu aqui. Começa a colocar em prática. Porque a tua vida vai mudar. Se você chegar assim, Senhor, essa noite eu quero procurar lugar de oração. Eu quero a partir dessa noite, é uma coisa que você vai destacar dessa palavra, eu quero procurar lugares de oração. Eu quero ser recorrente na busca por lugares de oração. Senhor, a partir dessa noite eu quero ouvir mais claramente a tua voz. Eu quero ter mais sensibilidade. Eu quero perceber o teu agir e o teu mover para onde eu tenho que ir e o que eu tenho que fazer. Mas talvez, nessa noite, você esteja concluindo e identificando na tua vida o teu carcereiro. Aquele que chicoteou as tuas costas. Aquele que te amarrou no tronco, aquele que te prendeu. E talvez nessa noite, você esteja concluindo que você não está alegre, que você está rancoroso e olhando para as tuas feridas, e que você não está sendo um sensível como Paulo, que à meia-noite, chicoteado, preso no cárcere, com o pé amarrado no tronco, está cantando e louvando a Deus, dizendo, Senhor, isso aqui que eu servi, que eu estou sofrendo, eu entrego a Ti. Talvez nessa noite você esteja se conscientizando disso. Talvez nessa noite você já entendeu, já se conscientizou nisso e está dizendo para você nessa noite, Senhor, vou parar de olhar para as minhas feridas, porque tem carcereiros que acham que estão livres e estão presos. E eu creio que tu vais mandar um grande terremoto para constatar isso.
Um grande mover para constatar isso, para aqueles que pensam que estão livres, se percebam presos e venham até mim, para que eu mesmo ferido, com problemas, possa pregar a tua palavra e eles possam ser salvos. Talvez nessa noite você esteja se dando conta disso tudo e de mais alguma coisa que eu não destaquei, mas o Espírito Santo tocou no teu coração. E por isso eu queria te convidar a colocar a mão no teu coração e fazer a oração nessa hora. Faça a tua oração nessa hora, eu vou fazer a minha. Amém?